Você já se sentiu um idiota? Você já se pegou questionando sua própria inocência, sentindo que sua sensibilidade o torna vulnerável em um mundo frio e calculista? Imagine acordar em um mundo onde a compaixão é vista como fraqueza e a sinceridade como ingenuidade tola. Pois esse mesmo mundo inspirou Fyodor Dostoiévski a criar o mais improvável dos protagonistas, um idiota. Não um herói destemido ou um príncipe encantado, mas um idiota. Mas será que ele é mesmo um idiota? Ou Dostoiévski usou disto para escancarar uma sociedade doente que só valoriza o jogo sujo e a manipulação? Neste vídeo vamos mergulhar nesta provocação desconfortável. Fyodor Dostoiévski figura como um dos maiores nomes da literatura russa e sua trajetória pessoal reflete as intensas transformações de sua época. Confrontado com o risco de execução e, milagrosamente, tendo sua sentença comutada, ele passou anos em exílio na Sibéria, um período que o mergulhou num universo de dúvidas e questionamentos sobre a condição humana. Essas experiências não apenas transformaram sua visão de mundo, mas também se refletiram na sua obra chamada O Idiota, onde ele retrata um protagonista cuja pureza e compaixão se chocam com uma sociedade movida pelo egoísmo. A obra nos desafia a refletir. Em um mundo tão implacável, é possível preservar a integridade? Na obra, os conflitos se desenrolam e revelam a tensão entre uma benevolência sincera e as rígidas convenções sociais. Mishkin, o protagonista de O Idiota de Dostoiévski, chega a São Petersburgo não apenas fisicamente, mas com uma presença simbólica que destaca as contradições da alta sociedade. Sua pureza e bondade, características que o tornam o idiota, aquele que desafia a lógica dos interesses egoístas, expõem as hipocrisias e fragilidades de uma elite dominada pela corrupção e oportunismo, confrontando um ideal ético inabalável com um sistema implacável. Gania, outro personagem da trama, incomoda-se com uma generosidade que desafia as normas estabelecidas. Nastácia Filipovna, marcada por traumas, reage de forma ambígua à honestidade do príncipe. Por sua vez, Rogojin, de temperamento explosivo, vê sua autoridade ameaçada. Assim, a atitude de Mishkin, que trata todos com igualdade, atua como um agente desestabilizador. Essa dinâmica evidencia a incompatibilidade entre o ideal do altruísmo e a realidade cruel, estimulando uma profunda reflexão sobre os conflitos inerentes à natureza humana. Neste segmento, os pensamentos de alguns filósofos são úteis para iluminar os dilemas vividos por Mishkin em O Idiota. Maquiavel, um filósofo renomado, ensina que o poder exige firmeza e astúcia. Segundo ele, é melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Essa ideia reflete como a vulnerabilidade de Mishkin, sua pureza e inocência, o tornam suscetível às manipulações dos ambiciosos. No universo de Dostoiévski, sua bondade é explorada por aqueles que sabem jogar com as fraquezas alheias, mostrando que sem uma postura determinada, até a virtude pode ser subvertida pelos interesses escusos da sociedade. Sartre, por sua vez, afirma que a liberdade é um fardo inevitável, pois cada escolha ética vem acompanhada de consequências dolorosas. Ou, como ele diz, o homem está condenado a ser livre. No caso de Mishkin, essa liberdade se traduz em decisões repletas de conflito. Cada ato de compaixão e honestidade resulta em sofrimentos tanto pessoais quanto sociais, demonstrando que a liberdade, ao mesmo tempo em que permite viver segundo ideais elevados, impõe a responsabilidade de arcar com os efeitos amargos de tais escolhas. Na culminância do romance, a bondade inabalável de Mishkin torna-se o ponto de partida para uma série de consequências trágicas. Sua sinceridade, embora admirável, expõe-o a abusos e manipulações, revelam podres que as pessoas prefeririam não enxergar. Assim sendo, Nastácia Filipovna, cujo passado conturbado a torna vulnerável, é incapaz de lidar com a pureza de Mishkin, resultando em uma profunda confusão emocional que a leva a comportamentos autodestrutivos. Aglaya, desiludida com uma inocência que perturba as convenções sociais, afasta-se, rompendo laços afetivos fundamentais. Rogojin, tomado pela inveja e ressentimento, reage com extrema violência, intensificando o caos. Assim, a virtude de Mishkin, ao desafiar a ordem estabelecida, desencadeia uma tragédia inevitável,
revelando a amarga ironia de um mundo que pune a genuinidade com sofrimento e isolamento. No coração deste ensaio surge um dilema perturbador. Quem é o verdadeiro idiota? Na obra, o protagonista encarna uma pureza e compaixão que, longe de serem virtudes, se transformam em vulnerabilidade num mundo implacável. Ao mesmo tempo, uma sociedade que valoriza o cinismo e a manipulação celebra aqueles que se adaptam às suas regras dissimuladas. Essa tensão, entre a integridade e a sobrevivência a qualquer custo, nos desafia a refletir se a verdadeira sabedoria reside em manter a autenticidade ou em ceder aos jogos de poder. Assim, o conflito moral apresentado torna-se um espelho para nossos próprios dilemas éticos. Ao avançarmos na reflexão, somos confrontados com perguntas sobre a essência da condição humana e o papel da filosofia num mundo marcado pelo pragmatismo. Em O Idiota, Dostoiévski retrata um conflito onde a autenticidade e a dissimulação se enfrentam de forma visceral. Hoje observamos a mesma batalha em nossas vidas. Enquanto a manipulação e os interesses pessoais se tornam a moeda corrente, a compaixão verdadeira é muitas vezes relegada a um fardo. Essa tensão revela um quadro cotidiano, onde as máscaras sociais escondem a real identidade das pessoas. O desafio é perceber se, em meio a esse cenário, podemos resistir ao impulso de seguir apenas os interesses próprios e, ao invés disso, cultivar uma postura ética e genuína. Essa reflexão nos convida a repensar se a filosofia pode ser, afinal, um caminho para transformar nossa realidade. Em O Idiota, o protagonista surge como a personificação de uma filosofia de vida em choque com os mecanismos impiedosos da sociedade. Sua postura, marcada por uma transparência e sinceridade que parecem ultrapassadas, desafia um mundo acostumado a esconder seus verdadeiros interesses por trás de máscaras. Enquanto muitos escolhem a astúcia para garantir vantagens, ele expõe suas emoções sem medo, questionando o valor dos jogos de poder. Essa escolha não só o isola, mas também denuncia a superficialidade dos relacionamentos modernos. A reação da sociedade é imediata: desconfiança e até hostilidade diante de uma autenticidade que ameaça os alicerces de um sistema baseado em interesses ocultos. Essa tensão nos faz refletir. Até que ponto estamos dispostos a abrir mão da nossa verdade para nos encaixar em um mundo que premia o oportunismo? Hoje, o dilema entre autenticidade e dissimulação que Dostoiévski expõe na obra ecoa fortemente em nosso dia a dia. Em redes sociais, por exemplo, muitos exibem apenas a versão que acreditam atrair a aprovação. No trabalho, a sinceridade muitas vezes é vista como sinal de fraqueza, forçando-nos a adotar fachadas para sermos aceitos. Essa realidade se estende a diversas áreas da vida, onde, enquanto alguns se adaptam para se encaixar, outros pagam o preço de serem autênticos. Assim como o protagonista do romance, que sofre por demonstrar sua verdade, nós também enfrentamos a pressão de esconder nossa identidade para obter vantagens. Você já se sentiu compelido a disfarçar quem realmente é? E quais as consequências disso para sua felicidade? Esse paradoxo nos convida a repensar nossos valores e a buscar um equilíbrio onde a autenticidade seja celebrada e não penalizada. Na fase final da narrativa, o destino do protagonista se torna inevitável. Sua postura franca, que inicialmente rompe com a superficialidade do meio em que vive, revela-se também sua maior vulnerabilidade num sistema que exige dissimulação. Cada ato de honestidade, como quando ele confronta um colega que, sob elogios vazios, esconde suas reais intenções, desencadeia pequenas reações: olhares críticos, comentários sutis e um isolamento que se consolida com o tempo. Em outras ocasiões, ele é ignorado em reuniões importantes por expor sua opinião sem rodeios, ilustrando como a autenticidade é frequentemente penalizada. Essas situações, que se acumulam de forma gradual, corroem sua força interior, demonstrando que sua queda não ocorre por um único golpe, mas por um desgaste contínuo. O protagonista deixa de ser apenas um personagem para se tornar um símbolo da luta contra a conveniência e a hipocrisia que permeiam nosso cotidiano. Sua trajetória evidencia o paradoxo de viver com integridade em um ambiente que valoriza as aparências. Em meio a essa tensão, somos convidados a refletir.
Até que ponto estamos dispostos a renunciar à nossa essência para sermos aceitos? Na prática, podemos observar a importância destas reflexões em nosso cotidiano. No ambiente de trabalho, por exemplo, alguém que se recusa a trapacear ou manipular informações, mesmo que seus colegas se aproveitem dessa postura, constrói uma reputação de confiabilidade e ética. Com o tempo, essa postura atrai parcerias e oportunidades, mostrando que manter os valores pode ser recompensador, mesmo que inicialmente pareça ser um comportamento ingênuo. Se você discorda, deixe nos comentários para dialogarmos. Já nos relacionamentos, optar por ser verdadeiro, transparente e autêntico, mesmo que isso signifique não obter a aprovação imediata de todos, pode levar a vínculos mais profundos. Muitos acreditam que para serem aceitos precisam fingir ser quem não são, mas isto apenas trava o relacionamento, já que perdemos nossa espontaneidade. Essa abordagem fortalece a autoestima e cria redes de apoio mais resilientes, em oposição a relacionamentos baseados em interesses e manipulações. Mas ser bom, honesto e verdadeiro não significa que você deva sempre aceitar a maldade alheia. Afinal, Maquiavel escreve: todo homem que tenta ser bom o tempo todo terminará arruinado entre a grande quantidade de homens que não são. Isto nos mostra que também é preciso impor limites. Por exemplo, em negociações, alguém que confia cegamente em propostas sem verificar a veracidade dos dados ou a reputação dos envolvidos pode acabar investindo em projetos fraudulentos ou caindo em golpes. Esse comportamento, apesar de ser motivado por uma crença na honestidade alheia, pode resultar em perdas significativas. Em termos de relacionamento, uma pessoa que insiste em ver o melhor em alguém, ignorando sinais de manipulação ou abuso, pode permanecer em um relacionamento tóxico. Aqui, o ideal de ser sempre bom e confiável pode levar à própria deterioração emocional. Fyodor Dostoiévski se destaca não apenas por ter vivido momentos extremos ao ser exilado na Sibéria, mas por transformar essas experiências em uma escrita profunda. Imerso no cenário turbulento da Rússia czarista, onde regimes opressores e incertezas políticas eram a norma, ele desenvolveu uma sensibilidade única para as contradições da alma humana. Esse contexto, marcado por injustiças e conflitos internos, se reflete em suas obras. Em vez de narrar eventos traumáticos de forma fria, Dostoiévski canalizou esse turbilhão emocional para criar personagens que vivem a tensão entre dor e esperança, vulnerabilidade e resistência. Sua escrita, ao revelar os efeitos transformadores de um tempo conturbado, nos convida a repensar nossas próprias lutas e a encontrar na arte um caminho para compreender o sofrimento e a redenção. Ao encerrar esta jornada, somos deixados com uma pergunta inquietante. Será que, em meio a tanta hipocrisia e dissimulação, ainda é possível viver com integridade? O caminho do protagonista nos revela que a verdadeira autenticidade pode custar caro, mas também ilumina a possibilidade de transformar nossas relações e nossa própria existência. Mesmo que a honestidade nos torne vulneráveis, ela também abre portas para uma vida mais plena e consciente. Assim, somos convidados a refletir: estamos dispostos a arriscar nossa essência em um mundo que valoriza aparências? Essa interrogação final serve como um convite para repensarmos nossos valores e, quem sabe, buscar uma mudança real. Se essa reflexão despertou algo em você, inscreva-se no canal e deixe seu like. E se você deseja ir além, torne-se membro. Como membro, você terá prioridade nos comentários e acesso antecipado aos vídeos. Quero também saber: o que você achou do que foi discutido? Se ele faz sentido para você, comente isto. Além disso, não perca a chance de assistir aos vídeos indicados, que continuarão essa jornada de reflexão. Te vejo neles.